Fala, Chamerrão, tudo bem com vocês? Continuando a nossa sequência, hoje nós vamos entender a diferença da urbanização dos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento. Simbora! As cidades globais e as megacidades, elas estão presentes em qual tipo de cidade? As cidades de um país desenvolvido ou as cidades de um país em desenvolvimento, ou como o pessoal fala por aí, subdesenvolvida. Uma área urbana é caracterizada pelo intenso fluxo de pessoas, informações, serviços e mercadorias. Aliás, se pensarmos dessa maneira, vamos entender que existem diferentes níveis de desenvolvimento entre as cidades. Esses diferentes níveis de desenvolvimento entre as cidades, eles estão relacionados a um conceito que chamamos de hierarquia urbana. Mas devemos levar em consideração que a urbanização ela também acontece de forma bem desigual, de acordo com os países, uma vez que está relacionada ao seu desenvolvimento. Esse processo ocorreu de forma gradativa e ordenada, ou seja, aos poucos e com planejamento, o que contribuiu significativamente para a absorção das pessoas que migravam do campo para a cidade. Com esse movimento ocorrendo aos poucos, as cidades conseguiram se preparar. Então você tem aí a construção de rodovias mais largas para facilitar o fluxo de escoamento de pessoas e até mesmo de mercadorias. Ou melhor, você tem até a intermodalidade do sistema de transporte, promovendo nesse caso a construção de hidrovias, a construção de ferrovias, tudo isso visando facilitar o fluxo dessas pessoas, que em uma área urbana é um fluxo muito intenso. Devemos levar em consideração também que essa urbanização em um país desenvolvido, ela acontece de maneira desconcentrada. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que várias cidades elas receberam esse contingente populacional. Mas por que isso aconteceu desta maneira? Simples, Chamerrão. Você tem ali o estabelecimento de indústria em várias porções do território. E não como aconteceu, por exemplo, aqui no nosso país, que a indústria ela ficou concentrada onde? Tá pensando aí, né, mentalmente? Região Sudeste. Então, a região Sudeste, hoje, ela conta com 43% da população brasileira. É um número muito alto. Lembrando que o nosso país tem aproximadamente aí 215, 220 milhões de habitantes. Então, uma urbanização de maneira desconcentrada, ela promove um melhor desenvolvimento para o país. Mas aí eu te pergunto, as cidades globais, elas são típicas dos países desenvolvidos ou dos países em desenvolvimento? Não vale colar, hein? Tô vendo aí você olhando para o nosso slide. As cidades globais são típicas de países desenvolvidos, pois são nessas áreas que se concentram os serviços de maior complexidade, sendo áreas de maior polarização, ou seja, influência. Além disso, é necessário destacar que o planejamento urbano, somado à ocorrência de uma urbanização desconcentrada, permitiu o surgimento de várias cidades importantes. No vídeo, vemos algumas características de Barcelona. Qual delas chama a sua atenção? Qual o contexto que levou ao planejamento da cidade de Barcelona? Se liga. Galera, primeira Revolução Industrial, século XVIII, Inglaterra. Segunda Revolução Industrial, por volta do século XIX, se espalha por alguns países europeus e também vai para países como Estados Unidos e o Japão. Até aí tudo bem. Isso demanda um fluxo de pessoas do campo para a cidade, o famoso êxodo rural que já falamos anteriormente. Sendo que, pensa aí comigo, será que no século XIX a indústria ela já tinha substituído toda a sua mão de obra, por exemplo, por máquinas? Não, né? Essa mão de obra ela ainda tinha uma alta demanda e esse fluxo populacional dessas pessoas que saíram do campo para a cidade vai fazer com que seja necessário um planejamento urbano para a cidade de Barcelona. Sendo assim, a cidade estava superlotada, cheia de epidemias ao ponto de colapsar. Foi aí que surgiu o Plano Cerda, sei não, fazendo com que a cidade se tornasse exemplo de urbanização.
Esse planejamento tinha como objetivo evitar os problemas que ocorrem nas cidades espontâneas. A construção de ruas largas, paralelas e perpendiculares visavam facilitar a mobilidade urbana. Por sua vez, a construção de quadras idênticas com limite de altura é inclusive uma relação com o plano diretor das grandes cidades, que limitam essas construções. Não sei se você viu no vídeo, mas esses prédios, né, eles também tinham uma certa curvatura ao chegarem nas esquinas, para facilitar também as massas de ar penetrarem naquelas avenidas. Também devemos destacar que a construção de praças e parques podem amenizar os efeitos da ilha de calor, das ilhas de calor, uma vez que a arborização acaba potencializando o que nós chamamos de albedo, a reflexão dos raios solares. E finalizando, Chamihane, nós temos aí a construção de mercados, nós temos a construção também de infraestrutura relacionada ou direcionada à questão aí dos hospitais. Tudo isso somado-se a um sistema de distribuição de água, de coleta de esgoto, é resultado de uma cidade planejada. Mas será que esse planejamento urbano que acabamos de falar, ele ocorreu em todo o nosso planeta? Você sabe que não, meu amigo Chamihane. A urbanização dos países em desenvolvimento ocorreu em um ritmo muito acelerado e esse processo migratório intenso trouxe diversos problemas para as cidades. A verticalização, por exemplo, para muito é sinônimo de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento às vezes custa caro, uma vez que provoca o adensamento urbano, ou seja, a necessidade de uma maior infraestrutura. Então, pessoal, o adensamento urbano ele ocorre nas grandes cidades. Para você ter uma ideia, é muito comum antes você ter 2 casarões que foram substituídos por uma construção vertical, um condomínio vertical, com 15 andares, por exemplo, 4 apartamentos por andar e 3 pessoas por apartamento. Imaginou aí a situação? Deu um bug mental não, né? Galera, antes você tinha 2 casarões, umas 10 pessoas vivendo, 5 em cada casa. Hoje você tem um condomínio com 180 pessoas habitando um determinado espaço geográfico. Ei, isso aí vai aumentar a demanda pela infraestrutura da cidade. A questão da coleta de lixo, o trânsito da região vai ser muito maior, o número de veículos que vai circular por aquela área, até mesmo a demanda relacionada aí à coleta do esgoto e à distribuição da água. Então, o adensamento urbano, ele também tem que ser planejado. Caso contrário, nós vamos ter um problema para as cidades. E isso acontece muito aqui no Brasil e também na América Latina. Podemos citar aí os nossos hermanos, os argentinos e também os nossos queridos mexicanos, os mexicanos, não é isso? Que passaram por um processo de industrialização tardio. Por que tardio? Primeira revolução, século XVIII, segunda revolução, século XIX e a nossa, século XX, entendeu, né? Então, olha só, pessoal, uma urbanização acelerada e desordenada é o oposto do que ocorreu nos países desenvolvidos. Para você ter uma ideia, a primeira revolução industrial aqui no nosso país, ela data da década de 30, 1930. Olha só, governo Getúlio Vargas. Por sua vez, temos que levar em consideração que em 1970 o Brasil ele já era considerado urbanizado, ou seja, mais de 50% da nossa população já vivia em áreas urbanas. Foi um processo muito rápido. O que os europeus demoraram cerca de 100 anos, o Brasil, olha só, acima aí, ó, do nível. Em 40 aninhos ele conseguiu atingir a uma urbanização. Pessoal, mas essa urbanização ela se dá ó, de maneira concentrada. O que isso quer dizer? 2 grandes cidades no Brasil se destacaram, Rio e São Paulo. Inclusive, isso promoveu a formação de uma mega cidade. Aqui no Brasil, a única mega cidade é São Paulo. Ei, mas diferente das cidades globais que estão relacionadas ao nível de complexidade, olha só, o nível de complexidade de serviços, de comércio, que são típicas de países desenvolvidos. Para você ter uma mega cidade, basta você ter mais de 10 milhões de habitantes. É um conceito puramente quantitativo. Daí eu te pergunto, não, já afirmo, ó, é muito mais
comum a ocorrência de megacidades em áreas de países em desenvolvimento. O pessoal fala aí de subdesenvolvido, mas já pensou chegar para você, Chamihane, ei, seu subdesenvolvido? Não pega legal, né? Então vamos ficar aqui com essa nomenclatura. Galerinha, por hoje é só, devemos apenas relembrar esses conceitos, mas fica ligado. Deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua dúvida, o seu comentário e na próxima aula nós estamos aqui novamente. Valeu, Chamihane!